Bom dia, muito bom dia a todas e todos. Eu gostaria de cumprimentar aqui o nosso secretário de Educação, Rodrigo Moura, e queria fazer uma saudação especial a todas as equipes que estão aqui trabalhando, se dedicando muito para fazer com que essa grande festa aconteça, faça chuva, faça sol. E agradeço a vocês por terem saído de casa nesse domingo chuvoso para estar aqui com a gente. Muito bom dia, gente. Eu quero dizer que é uma alegria imensa estar aqui na 10ª Festa Literária Internacional de Maricá. Uma edição que se torna ainda mais especial pela homenagem que presta a uma das vozes mais potentes da nossa literatura, que é a grande Conceição Evaristo, que também é residente de Maricá, né, gente? Um luxo pra gente. Eu me chamo Daniele Oliveira e aqui fazendo minha autodescrição, eu sou uma mulher branca, de 1,70 m, tenho cabelo mais ou menos na altura do ombro, tingido de loiro. Hoje tá escovado, mas peguei uma chuvinha e a chuva tinha planos próprios para ela e tá tudo bem. Tô com um terninho marrom por dentro, tô com uma blusa azul que combina com meu sapato azulzinho também. Eu estou secretária de comunicação de Maricá e como pesquisadora na UFRJ, eu investigo a linguística aplicada ao discurso político e midiático e sou autora de um livro publicado pela editora Mórula que investiga a comunicabilidade do discurso político no âmbito televisivo. Então vocês imaginem a minha alegria ao ser convidada a participar dessa mesa, né, que se propõe justamente a debater esse encontro entre comunicação, política e literatura. E aí, gente, a gente já vai direto para o nosso painel. Ele se chama Entre Fatos e Leituras, o rigor do jornalismo e a interpretação da literatura. Nós vamos aqui conversar sobre os desafios de compreender o Brasil em meio à avalanche de informações que recebemos todos os dias e refletir sobre como narrativas, análises e leituras críticas ajudam a transformar fatos em sentidos, ampliando horizontes e o entendimento da política e da sociedade. Gente, esse já é aí um grande desafio e a gente não enfrenta esse desafio sozinhos. Para falar sobre esse tema e toda essa disputa de sentidos nesse espaço tão especial, a gente tem a honra de contar com convidados que transitam com maestria entre esses dois mundos, da literatura e do jornalismo. Eu começo convidando ao palco ela que é jornalista, apresentadora do Jornal das 10 na Globo News, plantonista do Jornal Nacional, colunista da Vogue, autora de Marcha Favela e TED Speaker. Tem mais de 20 anos de carreira na televisão, embaixadora do Movimento LED, recebeu prêmios como Vladimir Herzog, ESSO e Troféu Mulher Imprensa. Em 2024, foi eleita a jornalista negra mais admirada do país. Aline Midler entrega suas habilidades para dar luz à visão de Edu Lira, o maior empreendedor social do Brasil, na obra de Marcha Favela. Como a exploração espacial inspirou um dos maiores projetos de combate à pobreza do Brasil, publicado pela editora Planeta. Um livro que não apenas destaca os desafios sociais enfrentados pelo país, mas também apresenta estratégias realistas e eficazes para combater a pobreza e a desigualdade. Gente, Aline Midler. E agora eu chamo ele, que é jornalista carioca e comentarista da política da Globo News. Formado pela UF, construiu carreira nos principais jornais do Rio e se define como um eterno repórter. Vencedor de 3 prêmios ESSO, publicou Essa República Vale uma Nota, Histórias do Brasil, na visão de um impagável colunista de jornal. Escrito em parceria com Daniel Souza, o livro é uma compilação de histórias políticas do Brasil, narrada sob a perspectiva de um personagem fictício, um colunista de jornal. Otávio atuou na CBN e participa de programas como Estúdio I, Em Ponto e Edição das 10, todos na Globo News, e é um botafoguense convicto. Otávio Guedes, nosso
quando chegou aqui, a gente estava ali, né, conversando antes de entrar, e a primeira pergunta que eu fiz, gente, Otávio Guedes ou Guedinho? Aí ele me liberou, me autorizou a chamar de Guedinho, então eu hoje estou me sentindo a própria Natuza América. E quero chamar aqui também para representar o governo e a Universidade de Vassouras, nosso querido amigo Marcelo. Por favor, venha compor um dispositivo conosco. Gente, agora a gente já vai começar e eu queria começar convidando vocês, Aline e Otávio, para contarem como que vocês enxergam o diálogo entre as trajetórias de vocês no jornalismo e essa aproximação com a literatura. Como que a literatura chega no jornalismo de vocês? Como que o jornalismo chega na literatura de vocês? Como que é essa aproximação? Aline? Primeiro eu queria agradecer demais o convite para estar aqui, Daniele generosa nas palavras. Estou muito animada de estar aqui realmente com o Guedinho mais uma vez. Roubaram o Otávio Guedes de mim, né? Porque era meu comentarista nas manhãs da Globo News. E aí a gente não se encontra mais, nosso fuso horário é inverso. Ele trabalha de tarde. Roubaram, essa é verdade, que eu continuei de manhã. É verdade. E eu agora no Jornal das 10, então promover esse encontro me deixa imensamente feliz. E agradecer especialmente a Renata Costa, que fez essa curadoria incrível da FLIM, incluindo nela, no ano em que Conceição é homenageada, ou seja, muitos significados, estou muito feliz de estar aqui. E num período em que eu estou fazendo esse mergulho na literatura, né? Vai fazer em novembro completo um ano do lançamento do meu livro, do meu primeiro livro escrito integralmente por mim. Já havia feito prefácios, capítulos, mas nunca uma obra inteira. Mas eu, refletindo sobre jornalismo e literatura, eu tenho a impressão de que a gente, na Globo News em especial, escreve um livro sobre o Brasil por dia, né? A gente está fazendo a história, né? Relatando a história ao vivo, documentando essa história diariamente nos nossos telejornais. Eu, como âncora, tenho feito isso só na Globo News há quase 10 anos. Mas quando a gente vai para a literatura de fato, para a escrita, a gente consegue ir para uma profundidade que, infelizmente, o dia a dia não possibilita. Pela velocidade da informação, pela demanda de atualizar os fatos, principalmente nessa nova era digital. Então eu acho que o jornalismo e a literatura se encontram diariamente, sempre, porque a gente está contando a história, no caso da TV, ao vivo todos os dias. Mas a literatura tradicional, no livro, na escrita, nos dá uma oportunidade de respirar com mais calma e colocar no texto reflexões que a gente vai fazendo numa velocidade absurda na nossa cobertura diária. Então acho que jornalismo é literatura, literatura também é jornalismo a todo momento. Maravilhosa. Otávio, conta pra gente, como é que é essa aproximação da literatura na tua vida, como que esses caminhos se cruzam? Bom, vamos lá. Antes de mais nada, saudar aqui todo mundo presente. Conceição Evaristo, adorei estava comentando com ela o cardzinho da festa. E também ao lobisomem de Bambuí, aqui de Maricá, que é o gancho que eu vou pegar para falar de literatura e jornalismo. Eu trabalhava no Jornal Extra e na portaria a gente tinha feito uma matéria que tinha um lobisomem, Maricá, e aí toca o telefone e é o segurança lá na portaria diz assim, tem um DJ aqui que tem uma música do lobisomem do Bambuí. MC Meia-Noite. MC Meia-Noite. Enfim, não deixamos entrar, porque eu nem tinha entendido o que era um MC do lobisomem de Maricá. Aí depois ele pegou o telefone, insistiu, subiu, e o Extra deu longas matérias sobre o lobisomem de Bambuí. Ou seja, é jornalismo ou é literatura? Porque o jornalismo é contar história. A gente tem que ter isso em mente. A gente conta uma história. Não de ficção, mas a gente está contando a história. Se você não envolver o leitor, se você não for transformar o que é relevante e interessante. Porque não adianta. Eu trabalhei, a minha formação, eu trabalhei no Jornal Brasil, mas o que eu amei foi trabalhar em jornal popular. Porque
no jornal popular você entende que você tem que abordar temas relevantes, como a política, mas de uma forma interessante. Não adianta você ser um jornalista que fala apenas para a bolha, que fala apenas para ser reconhecido pelos seus pares. Você tem que atingir ali o coração do seu leitor. Isso não significa ser popularesco, isso não significa ser sensacionalista, isso significa apenas uma coisa: ser conectado com boas histórias e saber contar boas histórias. Por isso que eu acho que literatura e jornalismo andam de mão dadas. Andam de mão dadas, sim. Impressionante. E aí vocês estão falando, né, do jornalismo, da literatura, e eu fico pensando aqui em escrita, né, processo de escrita. Como é que é o processo de escrita de vocês, assim? Como que vocês escrevem? Quando? Onde? O meu processo de escrita é caótico, é terrível. E quando a gente fala de escrita, né, eu fico me perguntando como que as pessoas que estão ali construindo isso no dia a dia, vocês que fazem isso também de forma tão acelerada, como é que é isso? E aí eu vou começar com o Marcelo. Marcelo, como é que é seu processo de escrita? Conta pra gente. Bom dia a todas e todos. Otávio, Aline, Daniele, obrigado pelo convite. Uma honra, uma mesa tão bacana, né, com um tema tão sensível. O Otávio dizia que precisa ter, não se pode falar apenas para o nicho, né? E eu admiro a forma com a qual você traz as informações com leveza, com humanidade. Você acha que você tenta humanizar a figura do jornalista. Isso é muito bacana. E a Aline, ela tem um lugar de representatividade também, né? Então é um prazer estar aqui. Bom, eu estou indo para a terceira edição do livro Cidadania Solidária, o Direito à Cidade, a luta por direitos na cidade dos meninos. Enfim, a editora, no caso, a data da frente, não deu para fazer o lançamento da terceira edição agora, mas esse processo de escrita foi um processo bastante penoso, né? Porque é um livro recheado de entrevistas e de participação direta dos sujeitos que vivem na cidade dos meninos, que é Duque de Caxias, que é um dos maiores conflitos socioambientais que se tem notícia na história do Rio de Janeiro. E ouvir esses sujeitos e ouvir o drama, né, de luta por direitos desses sujeitos também me colocou numa posição de ter que organizar não só textos e ideias, mas como me emocionar menos, né, e me envolver em certa medida na luta desses sujeitos, para que eu pudesse produzir um texto que contasse um pouco da história dessas pessoas. A história é extremamente longa. Então o livro ele traz um recorte no tempo e no espaço desses sujeitos que lutam por moradia. A escrita foi a parte, digamos, mais tranquila de se fazer, porque eu tinha um material extremamente robusto, né, com muita musculatura teórica para poder entrelaçar as entrevistas desses sujeitos, as falas orgânicas desses sujeitos com aquilo que a gente queria transmitir. Mas também, ao mesmo tempo, foi uma experiência dolorosa, né? Porque a gente se coloca, né? A gente se coloca prazos, a gente também tem que fazer entregas, né? E nem sempre o tempo do texto é o tempo da gente, né? E a impressão que eu tive, não sei se vocês têm a mesma impressão, Dani também é autora, que quando a gente termina a obra e publica, parece que aquilo já está obsoleto, né? Tanto que a gente trabalhou em cima disso. E aí, Dani, me permite, eu queria também ouvir de vocês, se vocês têm essa impressão, né? Ou seja, a gente, quando termina o texto, a gente já tem que ficar pronto para produzir uma segunda continuidade daquele material, né? Eu já aproveito para dizer, porque eu falo sempre, quando eu termino, a minha sensação é de Rivotril. Eu tenho uma sensação de Rivotril, ufa, foi. Aí fico com aquela... E eu, depois dessa publicação, que tem um recorte histórico, né, muito situado, eu fui exercitando no meu livro justamente o trabalho de fazer com que aquele material não esteja muito datado. Então, esse é um exercício que eu faço já no processo de escrita. E aí eu agora aproveito e já puxo aqui para a Aline. Como é que é, Aline, o seu processo de escrita? Só para dividir essa angústia do Marcelo,
prazer conhecer você aqui, Marcelo, seu trabalho e ver que a gente se envolva também no tema dos direitos, né? Eu acho que o jornalismo profissional, a grande imprensa que eu e o Otávio representamos aqui, acho que a gente vive cotidianamente o desafio de trazer a questão dos direitos, né? A parte da perspectiva política, principalmente na Globo News, mas traduzindo isso para o dia a dia que muitas vezes é negligenciado, em especial pelas classes políticas oficiais, né? Então, muito bom conhecer seu trabalho e o que te move na literatura. Dito isso, quando a editora Polina me falou que a gente ia lançar o livro em novembro, sem entregar em junho, eu falei, hã? Como assim? 6 meses? Daqui a 6 meses eu vou ter escrito todo o livro, né? Eu vou querer mandar um capítulo novo. Não pode, é para você entregar em junho, para a gente poder fazer todo o processo e lançar em novembro e não mexer mais. E aquilo me gerou uma angústia enorme. Depois eu fui entender que essa é a dinâmica do mercado literário, né? Então, assim, estou preparando inclusive o segundo livro que a Polina me provocou, isso é uma novidade. É um furo? É um furo. É um furo, gente. Eu não falei disso publicamente ainda. A Polina me convidou para fazer um livro mais autoral, e aí eu estou começando agora a pensar sobre ele, mas meu processo criativo mudou totalmente. Depois da experiência de fazer esse primeiro livro, sobre a trajetória do Edu Lira, da Gerando Falcões, do Favela 3D, tratando de um tema que me atravessa, que é a pobreza no Brasil, a desigualdade e as raízes disso, e conectar isso com a realidade brasileira, com a cultura brasileira. Então, acho que a escrita ela é permanente e ela é impermanente também na sua forma de se desenvolver, né? Mas hoje meu grande aliado é o bloquinho de notas clássico do iPhone, onde eu tenho vários atalhos de vários temas que eu vou escrevendo e em algum momento vou juntando essas ideias, e é o que eu estou fazendo nesse momento de prática mais efetiva, porque os pensamentos também se vão, né? E se perdem, aí você fala, como foi aquilo mesmo? O que eu imaginei aquela frase, aquela palavra, e não volta. Com a idade piora, tá? Não quero pensar pois é. É isso, mas eu acho que é a coisa de não deixar o pensamento ir sem ser registrado. Eu acho que eu tenho aprendido isso com o amadurecimento da escrita literária também. E tá dando muito certo, né? Porque é muito rico a gente ver lá no J10, depois do dia todo, você ainda trazer novidades pra gente, que você faz isso, né? Guedinho, e aí? Vamos lá. Não, ela só fazer um parênteses aqui, que ela falou da escrita e de ser mãe, de criança pequena. Também tem uma filha de 3 anos. E é interessante que você vai aprendendo a trabalhar com filha de 3 anos. Uma vez, uma fonte da Embrapa estava sofrendo ali uma pressão para o governo Bolsonaro. Ele com muito medo de falar com o jornalista que está sendo vigiado, porque ele estava dando uma decisão para a ciência e estava sendo perseguido. E aí ele falou, vou te ligar de um telefone pré-pago, porque senão... Aí eu falei, tá bom, eu liguei. Aí quando ele ligou, eu estava com a Eva no colo. Aí eu falei, não, pode falar, tá seguro, vai. Aí a Eva começou a... Aí ele falou assim, cara, eu vou desligar, estão grampeando, tem um bebê. Eu falei, não, você está com o bebê no colo, tá tranquilo. Então, para você escrever, para trabalhar, fazer tudo com criança é um aprendizado. Olha, para escrever, eu gosto de trabalhar muito com criatividade. Não me perguntem por quê, eu tenho que caminhar. As ideias vêm quando eu caminho, não explico, eu não sei explicar. Eu fiz muito tempo, primeira capa de jornal, e tinha que bolar uma manchete, você estava sabendo ali dos assuntos, e eu caminhava, às vezes saía da redação e ia dar uma volta no centro, assim, caminhar para ter ideia. E escrever sentado é horrível, para mim é muito ruim, né? E eu tenho um hábito, eu escrevo, acho ruim, aí reescrevo, aí piora, aí eu reescrevo, piora, aí eu reescrevo, aí a pessoa diz, pô, mas estava tão bom. Então, a minha angústia é não reescrever, entendeu? Esse é um ponto. Agora, eu comecei na Tribuna de Niterói. Era um jornal, né? Com menos recursos, o que era? Eram as máquinas de escrever desse tamanho. E não sei porque os jornalistas das antigas não é nem digitar, como é que era o nome? Datilografia. Datilografar. Eles não datilografavam, eles se esmurravam. Então tinha um que fazia pá, pá. Aquele barulho era aquilo, fumaça de cigarro e cafezinho. E aí eu saio da Tribuna de Niterói, vou pro Fluminense, que também é assim, e chego pela primeira vez na redação do JB, que já era computador.
cara, eu não conseguia escrever porque sentia falta do barulho da máquina de escrever, o barulho de redação, achava aquilo um cemitério. Então, assim, escrever, eu acho que tem uns caprichos que se assemelham muito ao toque. Não sei se é muito pessoal. Não é, né? É o toque da máquina. Então, é mais ou menos isso. O ambiente, a bebida que se usa para produzir, né? Eu não sei, Dani, desculpa te interromper, se já aconteceu, comigo acontece muito, né? Essa coisa de vir a frase, ou a expressão, ou a história, e depois esquecer. Não acontece de madrugada. E aí, se deu alguma coisa para adotar, né? Ali do lado da cama. Fomos acordados com algo quase sobrenatural, né? Uma ideia, com algo que precisa ser anotado, porque de manhã, acabou, já foi. Eu gosto de escrever com vinho e revisar com café. Eu vou fazendo isso. Eu escrevo com vinho para soltar. Aí vai. Aí depois, na hora de revisar, eu boto o café para... Porque eu também faço isso. Escreve, reescreve, apaga. Eu uso o revisões, né? Do Word. E aí eu começo a escrever, depois fica tudo vermelho. Aquele negócio tudo vermelho, aí fica um mosaico. E vai para lá, vem para cá. Porque escrita é isso, né, gente? É trabalho. Não é aquela coisa do dom divino que vem e você sai escrevendo, né? Você escreve, refina, melhora, né? Então, gente, e pro Otávio, acho que o ideal seria a gente ter uma ferramenta que possibilitasse você andar escrevendo. Não, mas aí, quando eu estava acabando esse livro, que aí vai dando atenção, vai subindo, tem prazo, eu bebia muita água, eu não entendia porque era para ir andar até o banheiro, só podia ser isso, porque eu não estava com sede, pelo menos me obrigava a andar. Aí os insights vinham, né, no caminho, muito bom. Gente, agora a gente vai falar um pouquinho de identidade e representatividade. Aline, na semana passada a gente teve aqui a grande Djamila Ribeiro. E aí ela esteve aqui no evento de celebração ao Dia da Mulher Maricaense e ela provocou a gente a pensar sobre o lugar de fala, não como um lugar de limite, de interdição do debate, mas como uma forma de ampliação desse debate para que todas as pessoas possam adentrar e se engajar na luta antirracista, respeitadas as vivências de cada um. Ela até comentou, gente, que nessa polêmica, né, que surgiu em torno do lugar de fala como interdição do debate, ela disse que já foi muito para as redes sociais, debater, desconstruir esse mito, mas que por conta da terapeuta dela, ela está impedida de fazer isso, que ela está respeitando a orientação da terapeuta, mas nos autorizou a falar sobre isso. Então, estou trazendo aqui esse debate, queria muito te ouvir, Aline, sobre como o seu lugar de fala impacta, né, na sua atuação profissional e na formação, na construção de um jornalismo mais consciente e socialmente responsável. A Djamila é uma querida amiga e eu acho que ela entende o desafio que é a gente ressignificar de alguma forma essa expressão tão feliz que ela cunhou há alguns anos e que foi tão importante para o debate de igualdade e de quebra de estereótipos e de avanço na agenda de inclusão no Brasil, mas o quanto também essa expressão, esse conceito dela foi sendo usado de uma forma equivocada exatamente para manter as coisas como estão. Então eu só vou falar de desigualdade, de racismo, de preconceito, se eu sou preto no caso do racismo, se eu sou mulher no caso da misoginia, se eu sou pobre no lugar da desigualdade social. Que falácia, né, gente? Que loucura a gente imaginar que só é preciso, só se pode falar sobre determinado assunto quando se vive ele. E meu grande desafio hoje na própria Globo News, na grande imprensa de um modo geral, é conclamar colegas, meus dirigentes, minhas lideranças, a falar sobre isso todos os dias, né? Não esperando chegar a um acontecimento grave de violência que envolve essa cultura de privilégio no Brasil para a gente debater racismo, para a gente debater a desigualdade que mata todos os dias no Brasil. A gente não pode esperar o noticiário pautar a gente para a gente pautar o que deve ser pauta todo dia, né? Eu sempre falo, enquanto num país como o Brasil se morrer porque se é mulher, porque se é preto e porque se é pobre, a gente tem que falar disso todos os dias. E todo mundo tem que falar disso todos os dias, sem ficar com medo de atravessar o lugar de fala, sem ficar com medo de ser rotulado a determinada pauta.
né? Isso tem que ser uma pauta do Brasil, isso não pode ser uma pauta de nenhum espectro político. Quando a gente permite que isso aconteça, a gente está ajudando a manter tudo como está indo. Então, acho que a Djamila vem fazendo esse trabalho de ressignificar o próprio conceito dela, que nunca propôs isso, mas acabou sendo usado para isso, porque isso também é a cara do Brasil, né? A gente vai, o sistema de exclusão vai se sofisticando, se adaptando aos novos tempos, e mesmo quando você tem uma nova intelectualidade, nesse caso, preta e brilhante como a da Djamila, que traz esse conceito para a gente debater e qualificar esse debate, vão lá e tentam usar isso de forma que o debate se esvazie novamente, né? Então a gente também tem que fazer esse trabalho, porque não é fácil mudar a mentalidade num país que cresceu e se fundou na exclusão, né? Então acho que a Djamila presta um grande serviço, mas está muito certo também, entendo total a terapeuta dela dizer, não vamos ficar nesse lugar porque é cansativo, cria novos machucados, a gente cansa, mas também a Djamila, como eu e tantos nós aqui, o próprio Otávio, que não se furta, né, a isso, está ali todo dia falando sobre esses assuntos, sendo homem, sendo branco, sendo privilegiado. Então acho que a gente tem que encarar o que a gente e qualificar a nossa fala. Não importa quem a gente seja, a gente é humano e a gente tem que se importar com o outro, né? Dani, Muito obrigada. Pode, claro. pegar um gancho que não dá para perder esse gancho, porque é uma entrevista da Conceição Evaristo. Manda. A questão racial no Brasil não é uma questão para o negro resolver, como a pobreza não é para o pobre resolver. O machismo também não é uma questão para a mulher resolver, porque senão o sujeito que é vítima e sacrificado ainda tem que procurar uma resposta. Essas são questões da sociedade. Eu acho que Eu agradeço demais a vocês. Eu sabia que a Aline ia vir com uma resposta maravilhosa dessas. Eu estava ansiosa por essa resposta. Guedinho ainda trouxe. Eu que agradeço pela resposta, essa contribuição magnífica do Guedinho, trazendo nossa Conceição Evaristo para a mesa. E quero aproveitar para ouvir também você, Marcelo. Como é que é o seu lugar de fala, nas suas construções, no seu trabalho? Como você se coloca, como você se posiciona nesse cenário? Na luta também antirracista? Olha, Dani, eu trabalho tanto no campo teórico como no campo prático com o conceito de interseccionalidade das pautas, né? Então hoje qual é a minha posição real? Eu sou um homem LGBT que dirige uma faculdade de Direito, que é um ambiente ainda extremamente conservador. E eu faço questão de dizer isso em todas as minhas falas aos alunos e aos professores, né? Eu estou numa posição de direção e para mim me foi muito custoso, apesar de ser um homem branco, né, de corresponder a um fenótipo de privilégios, viver ainda numa cidade, uma Maricá, por exemplo, de 20, 25 anos, que ainda tinha, né, ainda tinha uma mentalidade de cidade periférica, tanto quanto provinciana. Ocupar esses espaços gradativamente me custou bastante e, sobretudo, me manter nesses espaços. Então, como homem LGBT, eu me sinto ainda, né, sempre compelido a buscar mais, ter mais conhecimento, ter que me provar o tempo todo, porque a minha competência, conversava sobre isso ontem e diziam para mim assim, mas hoje isso não existe mais, já que a gente está falando de lugar de fala, né? Pois é, mas a minha competência é colocada à prova o tempo todo, né? Pelo fato de ser um homem LGBT. Isso nunca é dito para mim, obviamente, né? Mas isso é vivido, vivenciado. E como eu trabalho com o conceito de interseccionalidade, eu não vivo na pele o racismo, né? Mas eu entendo que todas essas pautas de luta, elas se cruzam em algum momento. E que, sobretudo, né, a gente precisa ter uma visão muito mais ampla de que a gente está falando hoje da luta do homem LGBT ou da mulher negra periférica, mas que todos se encontram numa pauta muito comum que compõe a grande maioria da população brasileira. Todos nós somos classe trabalhadora. Então, todas essas questões, e aí eu acho que houve uma deturpação da questão do lugar de fala, no sentido de que
a gente tem uma estranha mania de desconectar e de isolar essas pautas com o famoso slogan de pautas identitárias, né? Então, e aí a gente começa a discutir essas questões em abstrato. A luta do povo negro, muitas vezes, sem olhar da interseccionalidade, desconsidera de que esse povo negro, ele tem categorias internas dentro dele, como, por exemplo, a mulher negra, o homem trans, negro, periférico, e aí a gente não consegue compreender que a luta do homem negro que mora na Avenida do Sertão-Betiba é diferente da luta do homem negro que mora no Vidigal. Então, quando a gente faz uma discussão abstrata do racismo, a gente esquece de todas essas camadas interseccionais e que precisam ser trazidas para dentro da discussão. Por isso a abertura, né, e o não sectarismo na expressão lugar de fala. Por quê? Porque seja a pauta LGBT, seja a pauta negra, seja a pauta da mulher, todos nós precisamos da participação dos sujeitos que não ocupam essas posições. Maravilha, muito obrigada. Agora eu vou propor que a gente fale um pouquinho sobre neutralidade. Aproveitar esse gancho, que falamos de identidade, e vamos falar de neutralidade. O título dessa mesa, ele fala em rigor e interpretação. No livro Por uma Linguística Crítica, do Rajagopalan, ele usa o contexto do Oriente Médio para explicar que uma mesma pessoa que é nomeada pela imprensa ocidental como homem-bomba, também é nomeada pela imprensa árabe como um mártir. Né? Isso convida a gente a pensar como toda produção linguística ela é situada. E aí a minha pergunta para vocês é como vocês veem esse ideal de neutralidade e isenção de um fazer jornalístico neutro? A gente pode começar com Gadinho. Então vamos lá. Esse exemplo que você deu é maravilhoso, e eu posso dar um exemplo da imprensa do Brasil. Se um jovem de periferia é preso com 1 grama de maconha, a manchete é: traficante é preso, barará. Se um jovem de classe média é pego com um monte de droga, é viciado, é preso. Então isso aí é... Ou até jovem, né? Jovem é preso. Então já começa daí. A isenção, ela é um objetivo a ser perseguido, inatingível. É inatingível, porque você tem um subjetivismo. Então eu não uso muito a isenção. Não dá para você ser isento. Eu sou um ser humano, eu tenho uma história sobre aquilo. Quer dizer, se você... o que o jornalista tem que buscar é o equilíbrio. É você ouvir. Por que eu virei jornalista? Porque ele diz assim: nossa, o Otávio fala muito bem, o Otávio escreve bem, ele vai ser jornalista. Ninguém fala da principal qualidade que o jornalista deve ter. Fulano é um bom ouvinte, ele vai ser jornalista. Porque a principal qualidade de um jornalista é saber ouvir, né? Então, eu não uso muito isenção, porque eu sei que é inatingível, mas eu busco a isenção como um equilíbrio para ouvir todas as partes. Mas, por exemplo, se a presidente da Fiocruz me diz que tomar vacina é importante, se eu tenho a minha subjetividade, sabe? Porque eu sei que eu estou andando porque minha mãe deu uma vacina contra a paralisia. Se eu dei todas as vacinas para o meu filho, ouço isso, e aí tem o famoso outro lado. O outro lado é um ministro da saúde dizendo que vacina não faz bem. Eu preciso tomar vacina, toma cloroquina que resolve. Qual a isenção que você pode ter diante disso? A isenção que você pode ter é mostrar que há um lado correto, há um lado da ciência nessa história, enquanto do outro lado há vozes da cabeça daquele sujeito, que não tem ali nenhuma consistência.
Então, muitas vezes a isenção é você contextualizar que entre aquelas duas opiniões, uma tem muito mais concretude do que a outra. Então, isso que as pessoas confundem e começaram a exigir isenção, como se isenção fosse assim. A presidente da Fiocruz diz que vacina é importante. No entanto, o ministro da Saúde adverte: não, toma cloroquina que resolve. Não, isso não é isenção. Isso você não está exercendo a sua missão jornalística. Então, você ser isento é mostrar ali a diferença gritante e brutal da qualidade daquelas duas declarações. Mas, e principalmente como comentarista político, aí sim, eu busco muito o equilíbrio, ouvir os dois lados, e aí eu sempre procuro, primeiro, dar os dois argumentos, e aí eu tenho a minha subjetividade, como comentarista político, eu analiso um lado, analiso o outro, vou ponderando o que tem de fato, o que tem de mentira, o que está certo, contextualizando historicamente. Então, para mim, a isenção, repetindo, é um objetivo inatingível, mas que quando você mira nele, você passa a ter mais equilíbrio ou mais. E o Gadinho faz isso com maestria, né? Conseguindo levar a gente até ao riso em situações mais inusitadas. A gente não consegue ter aquela leveza, rir e continuar acompanhando esse caos todo, olhando novas cartografias, né? Novos caminhos. Muito bom. Aline? Concordo com o Otávio totalmente que a isenção é um objetivo. Você olha para ele ali, para aquele ponto, fala: a gente tem que caminhar nessa direção, mas a gente nunca chega nela. E acho que não existe realmente isenção no jornalismo. E não sei se deveria existir, né? Considerando o mundo como ele é e os desafios do jornalismo profissional hoje, com a era digital e com a forma como os algoritmos hoje operam e nos desafiam na construção da verdade, né? O que é verdade? Isso é muito subjetivo, né? Já que estamos aqui numa interface literatura-jornalismo, vou evocar aqui a Chimamanda Ngozi, aproveitar que você citou a Djamila Ribeiro. Recentemente eu estive com a Chimamanda na Globo News, a gente fez uma entrevista com ela aqui no Brasil quando ela veio, e no bastidor a gente conversou muito sobre aquele TEDx dela muito famoso, quando ela fala sobre o risco, o perigo da história única, né? Sim, a perspectiva de um conflito no Oriente Médio, para emprestar um pouco a tua abordagem na pergunta, Daniele, você pode ver o homem-bomba de uma forma ou de outra, depender de quem está, em qual contexto e vivendo que tipo de dor, que tipo de situação. Então, eu acho que o jornalismo tem esse objetivo de ampliar diferentes perspectivas e visões de uma mesma história sempre. Você faz isso de que forma? Trazendo essas perspectivas no entrevistado, que vai falar uma coisa, no entrevistado que vai falar outra, e também no seu corpo de elenco, que vai ter um olhar diferente sobre aquilo. Então, eu, Otávio Guedes, a Natuza Neri, a Liliane Neubert, cada um de nós que compõe o elenco da Globo News, para poder trazer para o nosso mundo, cada um de nós vai ter também um sentimento, uma visão diferente de determinado assunto, porque estaremos carregados naquela avaliação do que passamos na nossa própria vida. E isso é muito rico para o jornalismo. Por isso é importante também que no elenco de quem hoje produz jornalismo profissional, a gente tenha essas vozes e esses corações que sejam plurais. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que há alguns limites para a gente observar. Então, por exemplo, quando a gente vê um homem espancando a própria companheira com mais de 60 socos no elevador, eu não acho que há dois lados equiparados da história. Quando eu vejo um policial jogando um homem preto, indefeso, desarmado de uma ponte em São Paulo, eu não acho que há dois lados da história serem ouvidos de forma igual. Quando eu vejo congressistas democraticamente eleitos ocupando, sitiando o Congresso Nacional, impedindo que o presidente da Câmara ocupe a própria cadeira, eu não acho que há dois lados da história seriam ouvidos de forma igual. Você pode dar as perspectivas daquele contexto, ouvir vozes que podem nos ajudar como jornalistas e como opinião pública, como espectadores, a formar a nossa compreensão daquele tempo histórico e que explica aquela cena, aquela notícia.
mas acho que a busca pela isenção deve pautar principalmente a nossa responsabilidade de lidar também com as nossas próprias emoções, inclusive deixando que as emoções venham quando elas são necessárias e quando elas são importantes. Eu sou uma total, para quem me acompanha sabe disso, de um jornalismo que sente. Acho que a gente morre em vida quando para de sentir. Recentemente fiz um TEDx falando sobre isso, e o jornalismo me mostrou que é possível morrer em vida se eu parar de sentir no jornalismo. Então, para mim, jornalismo também é sobre tocar não só a mente, mas o coração das pessoas, para a gente tentar combater diariamente essas castas de empatia. Quando a gente só sente quando alguém que está passando por aquilo é mais parecido com a gente. E acho que o jornalismo tem um papel fundamental na construção de uma nova sociedade e de novos marcos civilizatórios. Isso melhora tudo na vida em sociedade, inclusive a política que é praticada no Brasil. Então, acho que o jornalismo tem esse papel diariamente, e a isenção é uma bússola, inclusive uma bússola moral, uma bússola ética, para a gente perseguir, mas sem jamais nos perdermos de valores que para mim são básicos, de respeito, de integridade, né, de inclusão. Sensacional. Eu preciso só fazer um diálogo aqui. Você falou da Chimamanda, daquela questão da história única, e acho que ajuda a gente também a pensar um pouco todas essas questões. Foucault, quando ele fala da vontade de verdade, né? O que é verdade? A gente tem muitas vontades de verdade, mas uma história única, uma verdade absoluta. Gente, voou, nosso tempo está acabando, mas eu tenho algumas perguntas aqui que eu vou tentar fazer ainda rapidamente, porque seria uma tristeza a gente não conseguir ouvi-los sobre isso. Então, a gente vai falar um pouquinho mais dos livros. Aline, no livro de Marte à Favela, você narra a trajetória de Edu Lira e entra de forma muito profunda no debate sobre pobreza e desigualdade. Eu queria te ouvir um pouco sobre esse personagem e como ele nos ajuda a esperançar novas possibilidades do Brasil. Muito bom esse verbo, né, do Paulo Freire, esperançar. Eu amo ele. E sabe que o Edu Lira, nos eventos que ele faz, ele parafraseia sempre o Paulo Freire. Então, gente, pobreza é um assunto que me interessa desde sempre, né? Lugar de fala, né? Eu sou uma mulher preta, porém, sempre fui uma mulher privilegiada socialmente. Eu nunca vivi a pobreza na minha vida. Sempre só estudei, sempre estudei em escola particular, sempre vivi nos bairros mais privilegiados das cidades onde eu habitei, Rio de Janeiro e São Paulo. Mas sou uma mulher preta, nordestina, uma mulher que sempre fui única nos meus espaços, então isso me forja a transversalidade sobre a qual a gente falou. Então o fato de eu não ter sido uma mulher pobre não significa que a pobreza não me interessa, até porque a pobreza deveria interessar a todos nós, né? Como é que a gente admite que no país que é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, 8 milhões de pessoas neste exato momento estão sem comer, né? Crianças morrem de fome no Brasil, todos os dias, né? Por que a gente não está falando disso todos os dias? Então, eu acho que a gente também tentar construir uma cobertura jornalística mais qualificada, mais corajosa, é muito urgente, muito importante. E esse livro me ajudou a qualificar a minha formação, porque aí no livro você tem chance de ficar ali 2 anos estudando muito e acompanhando, nesse caso, um projeto que trata de combate à pobreza extrema, com uma organização social e com uma figura como Edu Lira, que contribui muito para isso em termos práticos. E o que eu aprendi com essa produção literária não existe solução definitiva para a pobreza, não existe um caminho simples, mas manter a pobreza é uma escolha. É uma escolha que a classe política faz diariamente, é uma escolha que a sociedade brasileira faz todos os dias também. E o que esse livro fala? O livro não é um livro sobre o projeto Favela 3D, é um livro sobre o Brasil. Tanto que na introdução do livro eu falo sobre a minha experiência com a pobreza, quando eu vi a pobreza pela primeira vez como uma repórter, na Record ainda, quando eu comecei minha carreira, a primeira vez que eu entrei numa favela, a primeira vez que eu entrei no campo de refugiados na República Democrática do Congo, quando eu cobri a Guerra Civil do Congo em 2011. E eu vou perpassando a minha história, entendendo como é que eu me relacionei com a pobreza e como eu realmente me interessei ou não pela pobreza. Então o livro, ele conta a história do Favela 3D, que é um projeto social inovador de combate à pobreza da Gerando Falcões, mas que olha para a sociedade e faz principalmente um chamamento. Só vai mudar se a gente realmente se mobilizar. E cada um de nós, em alguma medida,
pode ajudar, doando seu tempo, doando seu dinheiro, doando sua consciência, doando seu olhar, sabe? Combater pobreza começa com a forma como a gente acorda de manhã, como a gente trata as pessoas, sabe? Como a gente trata quem nos serve, como a gente compreende a construção do nosso privilégio. Por que cheguei até aqui e outras pessoas não? Onde estão os pretos por onde eu ando? Onde estão as mulheres? O que eles estão fazendo? Então acho que o livro mostra que só há um caminho possível e ele tem que ser renegociado a todo momento, porque os tempos mudam e a gente vai sendo desafiado por novos termos. A era digital, mais uma vez, é uma questão. A gente está falando de um país que não alfabetiza direito ainda. Quando a gente tem um mundo digital se desenvolvendo, a gente não está preparado para ele, e os analfabetos digitais estão ali se formando aos milhões diariamente no mundo todo. Então esse livro fala, há um caminho, só que o caminho tem que envolver sociedade civil, é um tripé que o livro mostra que funciona: sociedade civil, terceiro setor e poder público. Sem as elites econômicas e intelectuais do Brasil, a gente não tem caminho, porque a gente tem que revisar o nosso próprio privilégio para entender que a gente pode mudar a partir dessa consciência. Então, quando eu perguntei para o Jorge Paulo Lemann durante a realização do livro, ele é o grande fiador do projeto da Gerando Falcões. Jorge Paulo Lemann, imagino que todo mundo conheça aqui. Acho que hoje ele é o mais rico do Brasil, né? Mas enfim, é um dos homens mais ricos do planeta. E ele é um grande apoiador da Gerando Falcões, um cara realmente comprometido com a pauta da Gerando Falcões. Mas um dia eu perguntei a ele, durante o livro, eu falei: Jorge Paulo, o senhor ajuda tanto, porque o senhor realmente sonha que um dia os filhos da sua empregada estudem na mesma escola dos seus netos, né? Você ajuda para que um dia todo mundo possa usar o mesmo avião, né? Ou você só faz isso para se sentir um pouco melhor? Então acho que essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. A gente quer conviver? A gente quer coexistir igualmente? Eu acho que muitos de nós ainda não. Por quê? Porque o prazer da exclusão. Então o livro também faz esse convite de um jeito amoroso, afetivo, porque todos nós somos falhos, somos contraditórios, mas eu acho que é na intenção da mudança que mora o início de qualquer grande mudança. Então espero que quem lê o livro, quem vai ler, se sinta ali mobilizado a querer fazer alguma coisa por si e pelo outro. Inspirador demais, muito inspirador. Edinho, no seu livro você recorre a um colunista fictício que vive 130 anos para narrar a política brasileira em notas. E eu fiquei me perguntando duas coisas aí. A primeira é por que você faz essa escolha para uma voz mais deslocada, que recursos você usou, o que ela te permitiu que talvez em primeira pessoa você não conseguiria, ou, E como que esse comunista narraria o Brasil de 2025? Olha, em primeiro lugar, esse colunista optou por morrer em 2018. Ele morre em 2018. Ele estava muito desiludido porque eu optei pela criação de um narrador que assistiu desde a queda do Império e ele vai até a eleição do Bolsonaro em 2018. Então ele começa a confundir a história do Brasil. Então ele via o Floriano Peixoto, que peitou o STF, que tinha desejos autoritários, com o Bolsonaro. Ele via na queda do Jango traços do Getúlio, que ele não entendia como é que Getúlio Vargas era venerado pela esquerda, sendo que mandou a mulher do maior líder comunista para o campo de concentração. Então, como muitas vezes parece delírio e medo, para citar aquele podcast que conta as nossas histórias, a nossa história é muito cíclica. Então precisaria alguém que tivesse vivido desde Deodoro até Bolsonaro para ver como é que a gente repete. Então, em 2025, por exemplo, a gente está discutindo uma anistia, mas que remete à anistia que o JK deu a militares que tentaram golpe
E depois, o que acontece com essa anistia? Eles conseguem dar o golpe em 64. Né? A anistia de 79 não tem nada a ver com essa anistia de agora. Então, quem poderia contar a anistia do JK, a anistia de 79, a tentativa de anistia de agora? Só poderia ser um colunista. Só que esse colunista, e ele ainda tem a ajuda de uma vidente, que de vez em quando aparece na redação lá de jornal, e faz umas profecias que ninguém acredita. Ela é tratada como louca. Não, vai, tchau. E aí acaba acontecendo, porque realmente a nossa história muitas vezes é inacreditável. Então, eu tentei criar esse personagem para mostrar como a nossa história é cíclica, como a gente não aprende com a nossa história e como a gente comete os mesmos erros. E como o Brasil não é para amadores, né? Nunca o Guedinho foi. está sempre falando isso pra gente. Gente, a produção acabou de me dizer aqui que a gente ganhou mais 10 minutinhos. E nesses 10 minutinhos, a gente tem tempo para 2 perguntas da plateia. Então, já temos uma mão levantada aqui. E outra ali, fechamos 2 perguntas. Por favor, diga seu nome. Posso? Claro. Meu nome é André, eu sou professor, tá? Ávido por jornalismo. E assim, vocês falaram da questão da isenção. Isso me fez lembrar o Pablo Capilé do Mídia Ninja, em 2013, na época do Não é só por 20 centavos, quando ele falou: é mentira essa questão de imparcialidade. Nós temos uma parcialidade e a gente assume. Quem apresentava o Roda Viva naquela época? O jornalista que agrediu o Glenn Greenwald na Jovem Pan. E vocês também estão falando em, quer dizer, quando essa agressão existiu, me desconstruiu toda a imagem do apresentador do Roda Viva, que eu tinha uma certa admiração. Assim como eu via várias vezes o professor Marco Antônio Vilas fazendo aqueles discursos de direita na Jovem Pan, e quando ele foi para a Rádio Bandeirantes, eu não conseguia acreditar em nada que ele falou, justamente por causa dessa falta dessa isenção fictícia que não acontecia. Então, já que a questão é literatura, eu gostaria que vocês me dissessem o seguinte: que ajuda vocês poderiam até me dar, ou não sei, que vocês poderiam me dar para que eu até conseguisse lidar com essa questão assim: poxa, o cara, será que não estava fazendo um discurso pró-direita quando ele era da Jovem Pan, porque aquilo era a parcialidade da Jovem Pan, e quando ele foi para a Band, ele, como um mero empregado, se transvestiu, ou sei lá, ele teve que mudar de opinião sem ferir a personalidade dele, entendeu? Eu acho que algumas pessoas mudam. Eu acho que a visão que se tem das coisas muda. Eu acho que o jornalista também vai mudando ao longo da sua trajetória. Eu não posso falar pelos colegas que você citou, por razões óbvias, mas eu acho que talvez esses colegas e muitos de nós, ao longo da carreira, vai mudando a forma como enxerga determinada coisa, determinado assunto, e vão para veículos onde se sentem mais amparados, ou legitimados, ou alicerçados para transmitirem determinada posição. Acho que tem esses 2 momentos. O jornalismo vai mudando também, as pautas vão ganhando determinadas relevâncias diferentes ao longo de uma mesma cobertura, de um mesmo tempo histórico. Na política isso acontece o tempo todo, os protagonistas vão mudando e a demanda de análise vai mudando também.
Então eu acho que isso não necessariamente tem a ver com isenção, acho que tem a ver com uma mudança de perspectiva que também acontece no próprio jornalismo, que vai sendo pautado de outras formas, e no próprio jornalista que produz análise, que também vai mudando. Isso não quer dizer que o que ele falou anteriormente era mentira, era uma posição equivocada ou artificial. Eu acho que há um encorajamento que o jornalismo vai dando e que hoje a capilaridade dos novos meios digitais também, você citou aí alguns veículos, hoje você tem um cenário midiático totalmente diferente do de 2018, do de 2013, quando a mídia ninja eclodiu naquelas manifestações. Veja a construção de consolidação da mídia ninja nesses últimos 12 anos. A imprensa profissional mudou muito, se pulverizou muito, que eu acho muito positivo para o jornalismo profissional. A gente tem veículos hoje que em 2013 sequer era pensado como veículo que é consumido, que forma opinião. Você tem aí eu posso citar no meio digital Nexo Jornal, que é um veículo que cresceu muito no meio digital. O ICL Notícias, mais recentemente, um canal digital com outro perfil, onde temos muitos colegas nossos que vieram da grande imprensa e estão lá. Então a gente vê uma mudança também no mercado de mídia brasileiro, que eu acho que é propício para esse tipo de cenário que você descreveu. Não a agressão, porque a agressão, para mim, ela não cabe em nenhum contexto, nunca. Mas de mudança de uma visão editorial de determinado assunto, que pode ser essa mudança personificada pelo mesmo profissional, a depender do tempo histórico e também do tempo do jornalismo. Não sei se eu respondi. E uma mudança essencial para esse avanço, né, da democracia midiática, né, no nosso país. A gente tem outra pergunta, só vou pedir para você ser breve, porque a gente tem pouquíssimo tempo. Olá. Boa tarde, meu nome é Yuri, eu sou professor também. E eu vejo você sempre na Globo News, e eu queria fazer várias perguntas, na verdade, mas a gente está com tempo curto, e graças a Deus a secretária fez as mesmas perguntas que eu ia fazer sobre imparcialidade, sobre identidade, subjetividade. Obrigado. Mas com toda a discussão que a gente teve hoje, eu fiquei pensando em mim, que sou professor de português, então linguagem, redação, literatura, como que a gente pode construir leitores, tanto os jovens quanto as pessoas que já passaram pela escola, por letramento, porque a gente vive numa sociedade multimediática, com as informações muito mais rápidas e disponíveis, mas sem uma regulamentação, sem um apuro, sem um filtro das mídias tradicionais que muitas pessoas rejeitam hoje em dia. Então, como construir esses leitores conscientes nesse mundo de pós-verdades e mídias digitais? Eu acho que o André, né? O André responde ao Yuri. O André, sem fulanizar, ele falou de algo que é importante para quem está consumindo informação do jornalismo. Primeiro, a desconfiança. É bom sempre desconfiar. E segundo, pluralidade. Ou seja, porque hoje em dia as pessoas cada vez mais querem consumir notícias e informações que confirmem o que ela acredita. Então deixaram, e era incrível, porque quando se falava que vem aí internet, o que vai acontecer, que seria uma amplitude de informação. E muitas vezes não é isso que acontece, não estou generalizando, mas as pessoas gostam de ficar nas suas bolhas, ouvir apenas aquilo que ela acredita, apenas confirmar suas verdades. Então, que bom você, e aí eu acho que acredito que é o melhor caminho. Não tem uma forma de como a pessoa vai gostar, não existe uma forma, mas eu acho que para os professores, talvez, o maior desafio hoje é ensinar os alunos que eles devem furar a bolha. Eu acho que esse é o grande desafio da escola, porque muitas vezes em casa os pais estão numa bolha, né, numa bolha qualquer. Então, por isso que muitos falam em educação em casa. A gente chegou a esse ponto, educação... O homeschooling, né? Por que não? Deixa ele na minha bolha. E por que o professor passou a ser visto como uma ameaça? Porque o professor fura a bolha, né? O professor é alguém que não vai catequizá-lo como os pais pensam. Então, acredito que
você falou, tem uma missão para quem é de fora. É até pequena. A função de vocês é muito mais nobre, é muito mais difícil e muito mais importante para a democracia, que é ensinar no banco da escola que essas crianças não devem viver em bolhas. Bolha de casa, bolha da opção dos pais, seja ela qual for. André, a gente está tão alinhado que eu vou continuar na sua pergunta agora para ampliar aqui um pouquinho para os nossos convidados. Eu queria saber, Marcelo, como é que você vê nesse cenário que a gente vive de polarização e um Congresso cada dia mais ineficaz, né? Que caminhos a gente tem, que caminhos você vê para que a gente consiga fortalecer a nossa democracia, né? No alinhamento do que o Edinho já trouxe para a gente, em tempos pós-digitais? Eu tenho quantas horas para responder essa Você tem 1 minuto. Queria só comentar, não obstante a pergunta ser interessantíssima, dizer para você o seguinte, para o professor também, eu esqueci o nome. A gente precisa contar com alguns fatores. Tanto o jornalista, quanto o professor, como qualquer outro profissional, são sujeitos. Então, a isenção e a neutralidade são mitos, são sujeitos históricos que carregam toda uma gama de relações concretas, tá? E mais, esses sujeitos que estão nessa posição de opinião, de fala, de construção, esses sujeitos eles são interpelados a todo momento. Joaquim Hirsch é um autor que trabalha com uma categoria teórica chamada interpelação, que é o seguinte: nós não somos sujeitos da nossa história. A história ela acontece independentemente da nossa vontade. E a nossa posição social, seja numa empresa, numa companhia, num lugar de opinião, essa posição ela é condicionada e nós somos interpelados por forças que são alheias à nossa vontade. Então, o nosso grau de autonomia, muitas vezes, é um grau muito relativizado. E cabe ao sujeito, né, conseguir trabalhar dentro desse contexto. E aí, Dani, tentando te responder, eu não sei para onde vai. Essa que é a grande questão. A gente está vivendo um momento muito conturbado da política brasileira, do cenário internacional. Então, assim, o Brasil precisa ser visto dentro de uma perspectiva geopolítica. Então, não dá só para falar do Congresso Nacional Brasileiro e dos problemas do Brasil sem pensar no papel que o Sul Global exerce dentro da geopolítica, tá? Então, o que eu tenho a dizer é que a gente precisa aguardar as cenas dos próximos capítulos e torcer para que as vozes da sobriedade consigam, né, conduzir isso, esse momento tão delicado da política mundial, da melhor forma possível. Mas alguns episódios, como citados aqui, nos entristecem demais, né? Pós-Constituição de 1988, né? Sobretudo de 2018 para cá, a gente tem vivenciado coisas insólitas no Brasil. Talvez a sua personagem evidente, né, venha trazer lá em 2018 coisas inacreditáveis de 2023, 2024 e que se consolidaram, que ocorreram. Então a gente não consegue nem mais arriscar. Essa é a verdade, tá? Com certeza, essas discussões que a gente está fazendo, as produções literárias vão nos ajudar a contar essa história daqui a uns anos, né? Queria só aproveitar e fazer um alerta aqui, eu tenho refletido muito sobre isso. Atenção com o nosso voto, né, gente? Assim, eu acho que os momentos excepcionais, como esse que a gente está vivendo, deste Congresso Nacional hoje no Brasil, nos dá uma oportunidade. Eu sempre tento ver a oportunidade que vem do caos, né? A gente falava ali no bastidor sobre nada pode justificar o custo de mais de 700 mil vidas tiradas desse país durante a pandemia, né? Muitas dessas vidas poderiam ter sido preservadas, né, numa política que não fosse de ciência. Mas surgem oportunidades, né, da dor. Então, o que a gente pode aprender com esse momento um tanto preocupante da democracia brasileira, quanto a gente vê essa instabilidade institucional no Brasil. O voto tem um valor imenso, não só o voto para presidente, o voto para deputado, para senador, o Congresso Nacional, cada vez mais, não só no Brasil, mas é um fenômeno mundial,
tem cada vez mais poder orçamentário, poder de dinheiro, portanto poder político, poder decisório. O seu voto de deputado, de senador, de vereador, ele é muito importante, tão importante, ou até mais em alguns casos, do que o voto para presidente, governador e prefeito. Então, entendam quem é esse deputado, o que ele está fazendo no Congresso Nacional, o que ele não está fazendo, o que prometeu, e qualifique o seu voto no ano que vem. Isso pode ser revolucionário num país como o Brasil, influencia as suas famílias também a votarem consciente. Gente, sensacional, né? E aí, eu quero dizer que a gente chegou ao fim, mas eu quero agradecer imensamente a vocês por essa rica contribuição. Foi um luxo bater esse papo com vocês. Muito obrigada. Quero agradecer aqui também ao nosso prefeito Washington Papá pela iniciativa dessa grande festa literária que é a FLIM. Agradeço ao Rodrigo Moura, nosso secretário de Educação, e toda a equipe. Agradeço aqui a Soninha, que está ali, estou olhando para ela, o nome dela. Agradeço a todas as mulheres e pessoas da equipe, professores, professoras que estão aqui com a gente, construindo esse debate. Foi muito rico estar aqui com vocês. Eu espero que a gente saia daqui com mais perguntas do que respostas, mas, sobretudo, com novos olhares sobre o Brasil que somos e que queremos construir, né? Quero lembrar também que a gente vai ter uma sessão de autógrafos, né? E quero convidar todos e todas para continuar acompanhando a nossa programação. Acompanhem nas redes, no Instagram da Prefeitura, a gente tem toda a programação. Gente, muito obrigada, foi riquíssimo. Obrigada, gente.